Quem tem diabetes pode tomar creatina, esse pozinho branco aqui dentro, um dos suplementos mais populares entre os praticantes de atividade física e que é reconhecida por melhorar desempenho muscular, ganho de massa magra e até mesmo a recuperação após o treino. Até tem estudos mostrando os efeitos da creatina no sono, na saúde mental e em diversos outros aspectos da nossa vida. Mas e aí? Se você tem diabetes, você pode usar creatina? É seguro usar creatina? É exatamente sobre isso que vamos falar neste rápido vídeo, onde exploraremos os principais pontos para entender a creatina, se ela pode ser uma aliada ou um risco para quem tem diabetes. Me chamo João Migovski, sou médico, conhecido como Dr. João, e se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Lembrando que o meu atendimento é focado em tratar a sua saúde de forma natural, da forma mais natural possível. O que é a creatina? É uma substância que é produzida pelo nosso corpo, principalmente no fígado, e está presente em alimentos como carnes vermelhas, principalmente, e peixes. No corpo, ela é armazenada nos músculos e utilizada como uma fonte rápida de energia durante atividades intensas. E o suplemento de creatina, que é a creatina monoidratada, ele é muito utilizado para melhorar o desempenho físico e também aumentar a massa muscular. Mas e aí? Diabetes e creatina. Há riscos? Em geral, a creatina é considerada segura para a maioria das pessoas, incluindo aqueles pacientes, aquelas pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2. No entanto, alguns fatores devem ser considerados. Primeiro, a creatina vai impactar no metabolismo da glicose. Alguns estudos sugerem que a creatina pode melhorar a sensibilidade à insulina, especialmente quando combinada com exercícios físicos. Isso pode ser muito bom para pessoas com diabetes, porque vai ajudar a gerenciar os níveis de açúcar no sangue. Por quê? Pessoal, quem mais consome glicose no seu corpo são os músculos, ok? Na verdade, é o músculo e o cérebro, tá bom? Mas a questão da sensibilidade e da resistência à insulina está muito ligada aos músculos. Se você tem músculos fortes, esses músculos fortes vão exigir glicose. E aí, isso vai melhorar a sua sensibilidade à insulina, reduzindo os níveis de açúcar no seu sangue, ok? Segundo ponto que a gente tem que levar em conta é a saúde renal. Pessoas com diabetes podem ter problemas renais. É um dos principais causadores de insuficiência renal é o diabetes. A doença afeta os rins e, como a creatina é metabolizada no fígado e excretada pelos rins, é importante garantir que a sua função renal esteja normal antes de usar o suplemento. Ela é, como eu falei, segura na maioria das pessoas. Tem até estudo mostrando o uso de creatina em pessoas com apenas um rim, e essa pessoa não teve nenhum prejuízo da função renal. Mas, de qualquer forma, é algo a ficar atento. Terceiro ponto, doses adequadas. O uso excessivo de creatina pode também sobrecarregar os rins, mesmo em pessoas saudáveis. Para quem tem diabetes, a recomendação geral é não exceder a dose padrão, que é de 3 gramas por dia. É uma dose bem tranquila. E o quarto ponto aqui é a interação com medicamentos. Se você toma medicamento para o diabetes ou algum outro medicamento, você deve procurar atendimento com o seu médico para verificar se a creatina não interfere no tratamento. Quais são os benefícios da creatina para quem tem diabetes? Primeiro, como eu falei, vai melhorar a sensibilidade à insulina. Quando combinada com exercícios físicos, principalmente exercícios de força, musculação, a creatina vai aumentar a captação de glicose pelos músculos, melhorando o controle glicêmico. Vai também promover o ganho de massa muscular, que ajuda a aumentar o metabolismo, aumentar a utilização da glicose, o que também é muito benéfico para o gerenciamento do diabetes. E o terceiro ponto, que ela também pode aumentar o desempenho físico. Para quem faz exercícios físicos regularmente, a creatina pode melhorar o desempenho, facilitando a manutenção
de uma rotina ativa. Agora, quem deve evitar creatina? Comprometimento renal avançado. Quem tem hipertensão não controlada também tem que tomar cuidado, porque a creatina pode causar uma retenção de líquidos associada ao seu uso, ou se você tiver alguma restrição médica específica. Quando a minha mãe estava com câncer, eu cogitei iniciar a creatina para ela, mas eu vi em alguns estudos que certos tipos de câncer poderiam ser, como que eu posso dizer, ter o auxílio no desenvolvimento pela creatina, mas que ela poderia gerar alguns efeitos indesejados. Então, durante o momento que minha mãe estava com câncer, eu não recomendei a creatina. Agora que ela está curada, ela já usa a creatina todos os dias. Mas ela tem a orientação de um médico. E você também deve ter a orientação de um médico ou de um nutricionista antes de usar esse suplemento. Converse com um profissional para avaliar a sua condição de saúde, especialmente se você tiver diabetes. Talvez seja necessário fazer alguns exames. Ok? Eu vou deixar aí na descrição e nos comentários fixados um link para você fazer um teste grátis por 30 dias do nosso amigo médico, tá? Se você não tem um amigo médico, aquele amigo médico que pede exame, que te dá atestado, que faz liberação para você ir na piscina do condomínio, que renova a sua receita, eu vou te dar 30 dias grátis, ok? O link está na descrição, o link está nos comentários fixados para você avaliar se pode tomar a creatina, tá bom? A gente pede um exame, pede uma função renal, vê como você tá e dependendo a gente libera ou não. Segundo ponto, tem que monitorar os níveis de glicose. Manter um controle regular da glicemia é fundamental para avaliar como o corpo reage ao suplemento. Terceiro, faça atividade física. A creatina funciona melhor quando está associada a uma rotina de treinos. Quarto ponto, busque fornecedores de confiança. O que nos falta aí é gente misturando creatina com amido de milho, fazendo creatina falsa, então compre de uma marca de confiança. E, como sempre, não se esqueça de ter um estilo de vida saudável, se você tem diabetes principalmente, porque muitas vezes a solução do seu problema não está na metformina, no Jardiance ou em algum outro medicamento. O tratamento do diabetes precisa ter mudança no estilo de vida, ok? Principalmente diabetes tipo 2. Então você precisa melhorar a sua alimentação, fazer atividade física, dormir melhor, gerenciar o seu estresse, não beber, não fumar e ler o meu livro, O Código da Longevidade, com 101 hábitos para passar dos 101 anos. Hábitos esses que vão te ajudar sim a tratar e quem sabe até mesmo reverter o diabetes. Então se você quer se livrar dos medicamentos, quer ter a oportunidade de não precisar mais tomar medicamento, leia o meu livro, coloque em prática o que está escrito, que eu tenho certeza que o controle da sua glicemia vai melhorar muito. Lembrando que temos a versão física agora, R$ 79,90 com frete incluso para o Brasil inteiro e a versão digital apenas R$ 39,90. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Pessoal, pessoas com diabetes podem sim tomar a creatina, desde que respeitem as doses recomendadas, estejam com a função renal controlada e sigam a orientação de um profissional. A creatina pode oferecer benefícios significativos, como melhora no controle glicêmico, aumento da massa muscular e melhora no desempenho físico. Mas lembre-se, cada caso é único. Se você tem diabetes e está pensando em iniciar a suplementação com creatina, faça isso com segurança e orientação profissional. Por isso que eu estou disponibilizando de graça para você 30 dias dessa orientação para você poder iniciar a sua creatina. O link também está na descrição e nos comentários fixados. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos fazer com que essa mensagem, com que essa informação chegue àquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde, para que elas pelo menos tenham acesso a informação de qualidade. Conto com você para juntos fazermos essa mensagem viralizar. Até daqui a pouco.